Então, o senhor não faz tantas objeções ao papel do Agostinho Patroso na questão da recuperação fiscal? Porque foi o grande entrave. Eu acho que é terceirizar. Como é que o senhor, Eu acho que é terceirizar a culpa. Primeiro é o seguinte, o Agostinho não tem esse poder todo. Quando o Agostinho coloca em votação projetos do governo, e o governo tem 55 votos contra e 2 a favor, será que o Agostinho é esse super-homem? Que projeto você está falando? Vários projetos, o governo perdeu de 55 a 2. É uma incapacidade, quer dizer, é muito fácil dizer a culpa é da Assembleia, a culpa é do Agostinho. Não é. Você pode até questionar uma ou outra atitude do Agostinho. Agora, se o governo não tiver a humildade, onde eu errei, você não vai mudar. Se você acha que o problema está só no outro, né? A Assembleia é soberana. A Assembleia é soberana. A primeira, no parlamentarismo, a coisa é mais transparente. Como que é no parlamentarismo? Se o governo perde a maioria, ele cai, porque ele fica inviável. Onde na nossa República, o Executivo, a primeira função do Executivo, função essencial, o que é? Conquistar maioria no parlamento. Republicana. E é possível. Não é fazendo tomar lá da cá, é fazendo coisa errada. Essa é a primeira função. Se o governo fracassa nesse objetivo, ele está comprometido. Por exemplo, essa coisa do ajuste de Minas, que todo mundo fala que não é correto dizer que o trem está nos trilhos. Não está. Não está. Veja bem, quando o governo assumiu, a situação era caótica mesmo, absolutamente caótica financeira. Eu estava lá e vi. O que aconteceu? O governo fez um grande ajuste de custeio da máquina. Reduziu muito. Isso foi louvável e, de fato, o governo fez. Só que o custeio representa um pouquinho de nada do orçamento. Não resolve o problema. Vale até como uma coisa simbólica. O que ia resolver o problema do governo? Era um projeto que foi feito no início do governo que previa várias coisas para reestruturar a situação econômica de Minas. Privatização da CEMIG, da Copasa, da Codemig, da Gasmig e aprovação do regime de recuperação fiscal. Quais desses projetos foram aprovados? Nenhum. Nenhum. Só a reforma administrativa e da Previdência, né? Só, e há muito custo. Só isso. Por que, então, que a situação de Minas melhorou? O Caixa melhorou. Por quê? Por conta da inflação. A receita tributária de Minas cresceu abruptamente por conta do aumento do preço de todos os produtos, por conta da inflação, e principalmente dos combustíveis e da energia elétrica. A receita tributária de Minas saltou, tem um salto gigantesco. Esse salto gigantesco, sem aumento de despesa, gerou essa folga financeira. Uma folga financeira. Quer dizer, o ajuste de Minas está para ser feito. A dívida aumentou 40 bilhões. A questão da Previdência continua aí. A questão dos chamados restos a pagar continua aí. Então, toda a questão, todo o equacionamento da situação econômica de Minas ficou para ser feito agora. Por quê? Porque o governo não conseguiu base na Assembleia. A gente pode até concordar ou discordar desses projetos do governo de privatização, mas era a proposta do governo para equilibrar. Essa proposta fracassou porque a Assembleia derrubou, nem votou. Então, isso é uma coisa grave em governo, num governo democrático, republicano, a maioria do parlamento é uma condição, é um pressuposto para governar. Esse governo não conseguiu. Só para não perder o bonde aqui, então, com uma palavra, como que o senhor classificaria a situação de Minas hoje? Com uma palavra. A situação, sob controle, o Caixa. Agora, a situação econômica, mais estrutural, é grave, muito grave. E o governo não conseguiu avançar nisso devido aos problemas com a Assembleia? Com a Assembleia. Tá. As propostas do governo eram essas. Privatização da CEMIG, da Copasa, da Codemig, da Gasmig e assinatura do regime de recuperação fiscal. Todos os projetos parados.